Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de um tema que não é fácil de tratar. Hoje vou falar acerca da compulsão sexual e todos os meandros, ou alguns dos meandros da compulsão sexual de uma abordagem diferente, uma abordagem filosófica, envolver também, por exemplo, o Tantra Yoga. É um tema que eu trato nesta obra Ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico, portanto é a abordagem de ajudar uma pessoa a ter brio intelectual e perceber o que acontece de forma consciente e ou inconsciente no seu exercício intelectual, interpretativo, de pensamento, da atitude filosófica perante a vida e assim. E a desconstrução do ego e a questão terapêutica, portanto tem uma abordagem, uma filosofia terapêutica, uma filosofia felicitária que conduz à felicidade individual, relacional e coletiva, através de uma abordagem de filosofias milenares, principalmente filosofias orientais, atendendo à necessidade de uma pessoa matar o próprio ego ou de contrariar o próprio ego, compreender como é que ele funciona de forma inconsciente. Esse ego, nesta abordagem de trabalho, por exemplo, é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, portanto, ele está formatado principalmente para... É uma questão muito cerebral até. Está formatado, portanto, coaduna de uma forma ou de outra com a neurociência, cujo avanço, aquilo que eu tenho estudado acerca da neurociência. Portanto, a nossa busca de alimento, nós temos quase um sistema automático, não é? Digamos assim, quase uma inteligência artificial a trabalhar por nós, que é o nosso corpo, funciona de forma independente em relação a nós, entre aspas, que é que a busca de abrigo, a busca de alimento, a busca de água, a busca da reprodução sexual. Portanto, nós temos mecanismos inconscientes que nos levam a fazer isso. É com estes mecanismos inconscientes que uma pessoa acaba por gerar a contribuir mesmo de forma indireta e consciente para aquilo que eu chamo a dança do acasalamento humano. Também trato nesta obra e vou publicar agora uma obra que é a continuação, que é um prolongamento, mas mais esta parte terapêutica, depois quando publicar uma que é um prolongamento da parte mais intelectual. Essa dança do acasalamento humano tem a ver com tudo aquilo que as pessoas fazem, mesmo de forma indireta e consciente, para se exibirem, para se destacarem em relação às outras. A competição sexual, na exibição de beleza e de poder. Portanto, aquilo que as pessoas fazem de forma inconsciente quando sentem que precisam de destacar em relação às outras para conseguir chamar a atenção daquela pessoa, daquele conjunto de pessoas. Portanto, é uma competição inconsciente. E se vocês estiverem atentos, vocês vão reparar como é que as pessoas muitas vezes competem. Principalmente quando a libido está muito ativa, não é? Principalmente quando são jovens, não é? Tem de mostrar que é mais forte, que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que é mais bonito, que é mais bonita, tem que se pôr com maquilhagem. Chega outra pessoa, a pessoa até se sente intimidada quando a pessoa é mais bonita, chama mais a atenção. Estou a perceber? Isso tem a ver com o sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, formatado com medo da dor, com medo da morte, com medo da rejeição. Não é? Porque se uma pessoa for rejeitada pela própria tribo, agora com a sociedade hoje em dia, se calhar não tem tanto peso, mas antigamente, sociedades mais primitivas, digamos assim, se a pessoa fosse rejeitada pela própria tribo, seria mais facilmente, a sua sobrevivência seria colocada em causa, não é? Muito mais, como até a reprodução, não é? Uma pessoa rejeitada socialmente ou pela própria tribo é mais provável que seja rejeitada em termos sexuais. Portanto, nós temos estes mecanismos inconscientes. E nós temos também duas grandes formas, as duas formas mais doentias da relação com a sexualidade, os dois extremismos, como eu falo. Nós temos a repressão e a opressão afetiva e sexual, pode ter origem, por exemplo, religiosa, até judaico-cristã, por exemplo. A atitude em que uma pessoa, a abordagem que uma pessoa que é pecaminoso, que é errado, que uma pessoa está a fazer mal a alguém simplesmente porque procura prazer sexual. O outro extremo é o total domínio do ego da energia sexual. É quando uma pessoa entra num desespero afetivo e sexual. Quando a pessoa é completamente dominada pelos impulsos sexuais. Ou quase completamente. A pessoa nem pensa. Não é? E a compulsão sexual vem muito deste domínio do ego e da energia sexual. E se uma pessoa tiver muita repressão e opressão afetiva e sexual, pode gerar uma compulsão sexual. Porque estes extremos tocam-se. Portanto, uma pessoa com compulsão sexual, em geral, é uma pessoa com desespero afetivo e sexual. É muito fácil uma pessoa com compulsão sexual também ter, por exemplo, compulsão por comida. Quase aquela busca de prazer, aquela dopamina barata, aquele prazer imediato, vão perceber? E uma pessoa com compulsão sexual, em geral, uma pessoa com desespero afetivo e sexual. Nunca está satisfeita, está sempre a trocar. Às vezes há o conflito de que anda com várias pessoas ao mesmo tempo e engana, não é? A pessoa pode se tornar muito mentirosa, muito falsa, muito enganadora, anda com várias pessoas e finge que anda só com aquela ou com outra, depois tem medo de andar na rua, tem medo de ser apanhada com outras. Isto é uma coisa muito comum em quem tem compulsão sexual. A pessoa vai fazer sexo com alguém por desespero afetivo e sexual, depois arrepende-se, depois tem sentimentos de culpa, depois tem vergonha daquilo que faz. Portanto, essas coisas são muito comuns. Torna-se uma pessoa... Porque a nossa energia sexual, para nós conquistarmos o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado, nós muitas vezes criamos máscaras. O jogo do engate, muitas vezes, é um jogo de máscaras, de exibição. A pessoa cria ali um alter ego, ora bem, o que é que a outra pessoa gosta? É inconsciente. Então eu tenho que fingir que gosto daquelas coisas, tenho a usar, for preciso, as mesmas roupas que a outra pessoa usa, ouvir as mesmas músicas, mostrar que gostas das mesmas músicas.
Toda a pessoa vai criando máscaras de alter egos. Isto não só para a questão sexual, isto também para ser amado, para ser aceito, para ser reconhecido, para ser valorizado. Estão a perceber? Então a energia sexual, quando ela é muito dominante, é muito comum a pessoa estar sempre com máscaras, com alter egos. Com personagens que possam ser mais sexualmente atraentes, principalmente para um grupo de pessoas ou para aquela pessoa em específico que uma pessoa quer. Portanto, pessoas com compulsão sexual, o que é que acaba por acontecer? São pessoas muito dominadas pelo ego e pela energia sexual, muito com um desespero afetivo e sexual muito grande, acabam por fazer sexo, muitas vezes arrependem-se, não é? Têm vergonha, têm sentimentos de culpa, vão fazer sexo às vezes com pessoas que nem sequer são bonitas só porque têm um desespero afetivo e sexual, não é? É muito comum também poderem ter compulsões alimentares. Portanto, em geral, são pessoas que não têm propriamente autoestima, porque o nosso sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Vamos reparar que a água nós temos de ir buscar lá fora. O alimento temos de ir buscar lá fora, digamos assim. O sexo, para haver reprodução, tem de ser com outra pessoa. Portanto, temos de ir buscar lá fora. Então, o nosso ego está formatado por uma tentativa de realização de fora para dentro. Tudo aquilo que eu preciso tem de buscar lá fora. O abrigo tem de ser com algo de fora, não é? Então, proteger dos elementos. Dos agentes erosivos e não só. O vento, a chuva, o frio. Então está tudo lá fora. Então o nosso ego está formatado por uma tentativa de realização de fora para dentro. O que é que eu tenho de ir buscar lá fora para me realizar? O que é que eu tenho de ir buscar lá fora para sobreviver? E nessa compulsão, o que é que eu tenho? E nesse movimento para fora, o que é que eu tenho de ir buscar lá fora para me realizar? Muitas vezes a pessoa torna-se totalmente... Depois vêm as dependências emocionais. Vem a projeção da felicidade e ou infelicidade noutras pessoas, porque a compulsão sexual também está muito relacionada e imbuída disto. E o centro do prazer já é outra pessoa, já não está dentro de si, não é? O Tantra Yoga, por exemplo, o centro do prazer está dentro da própria pessoa, não está fora. Portanto, a pessoa não projeta a realização, nem o prazer, nem a felicidade e ou a infelicidade noutras pessoas. Portanto, o Tantra Yoga ajuda as pessoas a fazer um movimento para dentro, não abdicando da energia sexual, porque a maior parte das escolas filosóficas e espirituais do passado, orientais e ocidentais, propõem o celibato. As escolas do yoga, do budismo, do taoísmo, do hinduísmo, seja o que for, em geral são celibatárias. O cristianismo, mas isso é outra coisa, por exemplo. Portanto, o Tantra Yoga é das poucas escolas que não propõe celibato, mas propõe que a pessoa volte para dentro e ganhe consciência disto. Porque há todo um movimento que as pessoas fazem para fora, depois entram na competição, não é? Competição sexual, depois as pessoas não conseguem desenvolver paz interior enquanto estão neste movimento para fora. Nem conseguem desenvolver autoconsciência e autocentragem. Porque o movimento que a pessoa faz para conquistar outras, para efeitos sexuais e não só, é um movimento para fora. É um movimento do alter ego, é um movimento de criar personas. É um movimento das máscaras. Todos estes jogos do engate são, no fundo, a dança do acasalamento humano. E não só. É tudo com exibição de poder, não é? Pessoas vão para o poder político, muitas vezes, para se exibirem sexualmente sem repararem nisso. Porque é de forma inconsciente. Principalmente a pessoa quando sente que não é atraente. Principalmente nos homens, até. Quando sente que não é atraente pela beleza da cara. Por exemplo, pelo corpo físico, ou seja, o que for. Então a pessoa tem de procurar a sua dança do acasalamento, a sua competição sexual. Para a exibição diante dos pares. Vai através do poder. Eu tenho que ter poder. Entendeu? Como é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para ter poder? Para exibir coisas, carros. Estou a perceber. E é um movimento inconsciente. A pessoa não se apercebe disso. Que é o seu ego que está a levar a fazer isso. E neste movimento todo de centragem, da busca da realização sexual, é que nós temos que compreender, tal como não é função do alimentar, da comida, não é função trazer realização para o ser, porque está ali para garantir a sobrevivência, o desejo de comer, por exemplo, também não é função da energia sexual trazer realização. Porque vai estar sempre ali, quase. Não é? Estão a perceber? Porque é assim que garante a sobrevivência e a reprodução da espécie. E nós temos que ganhar consciência disso, perceber o que é que acontece de forma inconsciente. Porque há onde reparar que aquilo que garante a sobrevivência e a reprodução da espécie é através do desejo e do prazer. E em geral são os desejos e os prazeres mais básicos, primários e primitivos. E mais intensos. É esse desejo, porque se comer e fazer sexo não trouxesse prazer, as espécies não sobreviveriam. Digamos assim, não haveria reprodução. Portanto, tem de haver um mecanismo quase que leve, que seja muito forte para levar as pessoas a comer e a fazer sexo. Estão a perceber? Só que ao mesmo tempo depois as pessoas tornam-se muito básicas, primárias e primitivas, que gera-se o desespero afetivo e sexual, gera-se os apegos, as dependências emocionais, porque a pessoa, quando faz este movimento para fora, depois a outra pessoa torna-se responsável pela própria realização, a culpada pela própria falta de realização também. Quando se projeta a felicidade e o prazer noutra pessoa, noutras pessoas, no fundo, mesmo de forma indireta e inconsciente, acaba-se por projetar a própria também infelicidade e o desprazer e a frustração e a insatisfação. As outras pessoas, porque este movimento para fora não é só para projetar a felicidade, o outro tem de trazer felicidade, o outro também vai ser o culpado pela minha infelicidade. E aqui também se tornam, criam depois as compensações, não é?
A pessoa tem de compensar a minha falta de autoestima, a outra pessoa tem de resolver, mesmo de forma indireta e inconsciente, a falta de autoestima, o meu vazio interior. Porque muitas compulsões sexuais, elas vêm também de um vazio interior que a pessoa não consegue lidar, então tem de fugir. Porque as pessoas às vezes buscam no orgasmo. E é interessante que o Tantra significa controle, principalmente controle do orgasmo. Uma pessoa pode ir até para o ato sexual, mas controla o orgasmo. Tem a ver com o orgasmo. Muitas vezes as pessoas procuram orgasmo, é como se fosse como quem procura uma droga, é como um estado alterado de consciência. A pessoa esquece que depois daquele pico de prazer que é o orgasmo, a pessoa vem cá para baixo, volta a ter de lidar com todas as suas angústias, frustrações, com o seu vazio interior, com a sua falta de autoestima, com todos aqueles problemas interiores. E o que acontece? Quando uma pessoa tem uma compulsão sexual, muitas vezes a pessoa está como quem procura droga, não é? Depois a pessoa pensa que não é saudável, principalmente se outras pessoas à sua volta fizerem isso. Como não é uma droga, não é? Não tem aquelas consequências tão evidentes. A pessoa pensa que não tem um problema. A pessoa nem imagina que tem problema. Principalmente se as pessoas à sua volta também fizerem isso. Então a pessoa está viciada. Aquela pessoa, outra pessoa deixa de ser novidade, já está a procurar outro. Deixa de ser novidade, procurar outro. Pim, está sempre assim. Fazer sexo com muita gente e nunca está satisfeita. Está sempre num processo de compulsão sexual. Porque a pessoa está também a fugir de um vazio interior. Está a fugir de uma falta de autoestima. Muitas vezes as pessoas criam a ilusão de que quanto mais sexualmente atraentes são, mais autoestima têm, não é? Parece que as únicas variáveis, os enquadramentos em que trabalham ou tentam trabalhar a própria autoestima é quando tentam cuidar da estética para se tornarem mais sexualmente atraentes, não é? Parece que é sempre para fora. A estética já está envolvida com uma dependência do que é que as outras pessoas estão a gostar mais neste momento. O que é que aquela pessoa em específico vai gostar mais em termos estéticos? É inconsciente como se fosse fora para dentro. A pessoa não pensa em trabalhar a autoestima fazendo meditação e um trabalho interior e para as filosofias orientais. A pessoa muitas vezes quer trabalhar a autoestima nas camadas mais externas, como se fosse uma cebola, cascas mais externas da cebola. Depois nunca tem autoestima. Por muito que fique sexualmente atraente, por muito que fique muito bonita a pessoa, ela não tem autoestima. Continua a ter dependências emocionais. Continua a buscar realização de fora para dentro. Continua a ser dominada pelo ego e pela energia sexual. E vai estar sempre frustrada e insatisfeita e por muito prazer sexual que vá adquirindo com pessoas diferentes, a pessoa nunca estará satisfeita e nunca estará feliz. Até porque muitas vezes envolve-se com relacionamentos completamente tóxicos e nocivos, porque a pessoa está numa compulsão sexual, a pessoa está cega. É como a paixão, não é? A pessoa, tu és lá com o respiro e eu senti não sei viver. E estas dependências, pois há um culto, parece que a maior parte dos relacionamentos são tóxicos, ou têm muitos elementos tóxicos. As pessoas não têm trabalho interior. As pessoas não olham para dentro. As pessoas estão nesse processo para fora, não é? Dominadas pelo ego, tentativa de relação de fora para dentro. O que é que o outro? É o abrigo, a água, a comida, não sei o que, e as outras pessoas. Que me têm de trazer, que me têm de tapar os vazios interiores. E depois, como o prazer sexual é muito elevado, facilmente a pessoa se relaciona com o orgasmo com quem se relaciona com uma droga. E não imagina que está com um problema sério. A pessoa não imagina. Normaliza-se. Hoje em dia está-se a normalizar a compulsão sexual. Depois aumentam os casos de doenças sexualmente transmissíveis. Depois o desespero é tão grande que a pessoa pode estar com uma doença. Se ela não for assim muito evidente naquele momento, vai fazer sexo também com outras pessoas. For preciso sem preservativo. As compulsões sexuais levam isto. A outra pessoa tem um sinal, tem muitas evidências que é tóxica, potencialmente tóxica, muito tóxica, mas como é sexualmente atraente, a pessoa vai lá, não é? A compulsão sexual é muito grande. Às vezes nem é assim tão sexualmente atraente, mas é o que está mais disponível. Então, a compulsão sexual leva a isto. É uma perda total de controle. É um domínio completo da energia sexual e do ego. Porque o ego também tem este sistema de sobrevivência e reprodução. O princípio é a busca de prazer e fuga da dor. Então, a compulsão sexual, por muito que... Porque às vezes romantiza-se, não é? Muita gente, não sei o quê. E às vezes tem uma compulsão sexual. Sem julgamento nem embrulhismo. O objetivo não é esse. O objetivo é a felicidade das pessoas. É compreender também que a compulsão sexual, ela não traz felicidade. E às vezes as pessoas demoram um tempo a perceber isso aí. Antes, pelo contrário. Causa muito sofrimento, causa muita frustração. Às vezes a pessoa torna-se muito falsa, muito mentirosa, engana meio mundo. Tende a andar sempre a esconder-se porque anda com várias pessoas e finge que anda só com uma. Estão a perceber? Anda na rua sempre a esconder-se, principalmente em meios mais pequenos. Eu conheço casos assim, por isso é que eu estou a falar. E a pessoa nunca está feliz, está sempre estressada, ansiosa. Está sempre mal, porque a pessoa não olha para dentro e percebe que tem de se trabalhar de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é sempre a imagem, a estética, o que é que as outras pessoas querem, o que é que, para gostarem de mim, para me valorizarem sexualmente. E depois o que é que acontece? Ao ouvir o envelhecimento, a pessoa sente que está a competir com pessoas mais jovens. É inconsciente, a pessoa pode nem colocar lá a palavra competição, se for preciso. Está a competir com pessoas mais jovens e depois começa a haver frustração porque sente que começa a ficar de lado na competição sexual. E aí, nesse processo de envelhecimento, além de perder os atrativos sexuais mais comuns, como se costuma falar, começa a vir ainda mais, vai aumentando a frustração e insatisfação. Porque nessa compulsão sexual, muitas vezes a pessoa não se trabalhou interiormente. Não desenvolveu autoestima, não desenvolveu paz interior,
não gosta de si, tem um vazio muito grande, porque normalmente é uma falta de autocentragem, é isso que eu proponho, essa necessidade de autocentragem terapêutica, nesta obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico, a pessoa nunca está bem. E depois, se for preciso, convive com outras pessoas sem compulsões sexuais. Estão a ver aquelas pessoas que são alcoólatras mesmo, e como o grupo de amigos é tudo muito alcoólatra, sem julgamento nem moralismo, e as pessoas não normalizam aquele e estão mal, depressivas, e normalizam aquilo porque outras pessoas, as pessoas à sua volta também são assim. E é potencialmente problemático, porque não resolve. É um vício inconsciente, é um vício na busca de prazer, na fuga da realidade. Estão a perceber? Então a pessoa relaciona-se com o orgasmo com quem está a fugir da realidade. Como quem está a fugir do estado interior que está, que não gosta de estar, daquele vazio, daquela falta de autoestima. A pessoa não gosta de si, não gosta de estar consigo mesmo. Não é uma boa companhia para si mesmo, mas está sempre a procurar companhia das outras pessoas. Portanto, no fundo está a ser má companhia para outras pessoas. E nunca está bem. E, portanto, muita gente está a viver assim. Eu sugiro mesmo que mandem este vídeo para alguém, para quem precisa, porque isso tem cura, há formas de resolver isso. Há muita gente a sofrer com isto, com as compulsões sexuais. Que é um desespero afetivo e sexual. Depois normaliza-se, romantiza-se. Se a pessoa estivesse feliz, não teria problema nenhum. Não estaria sequer aqui a falar acerca disso. Mas todas as pessoas que eu conheço que têm compulsões sexuais não estão felizes. Por muito conquistas que tenham um grande número de pessoas com quem fizeram sexo e têm prazer sexual, elas não estão bem. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Nunca o objetivo é ser julgador e moralista. Eu posso abordar coisas confortáveis, quase como uma filosofia de martelo, mas o objetivo é felicitário, é contribuir para o desenvolvimento consciencial e felicitário das pessoas, não é estar a julgar e que ninguém está em posição de julgar, seja quem for. Então eu faço este trabalho mesmo por compaixão pelo sofrimento dos outros. Ensaio sobre o individualismo intelectual terapêutico. Tenho outras obras publicadas em formato de papel e em formato digital. Tenho vários cursos online que eu dou. A cada aula eu dou a cada pessoa. Deixo na descrição do vídeo no YouTube. Estou no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no TikTok, no Facebook. Estou em diversas plataformas. Podem me seguir nessas plataformas. Também dou aconselhamento filosófico, em consultas para quem precisar de orientação nessas áreas que eu trabalho. Na orientação do aconselhamento ético-filosófico. Tenho vários livros publicados em formato de papel e em formato digital, cursos. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações para o meu IBAN, para o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube, ou podem simplesmente comentar, partilhar, pôr like, porque isto é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se acharem que este vídeo possa ser importante para alguém, para pôr a pensar acerca deste tipo de problemas, podem enviar para ele, para pôr a pensar. E agora, nunca o objetivo é ser julgador e moralista. Eu digo isto aqui porque eu sei que sempre toco em determinados assuntos que não é fácil, principalmente para as pessoas que estão a vivê-los, não é? Mas o objetivo é ser felicitário. Pode ser desconfortável, mas o objetivo é ser terapêutico e felicitário. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento ético-filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.